E nesse momento nós vamos agradecendo por estarmos aqui. Agradecemos pelo acolhimento da espiritualidade, que nos acolheu com todo carinho, a equipe de Edgar Amon, a equipe de Maria de Nazaré, que está sempre presente em todos os lugares deste planeta, principalmente nos acompanha nos nossos lares. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que nos deixou todos os ensinamentos. Pedimos neste momento, Mestre amado, que nos dê o entendimento, a sabedoria e a força para que nós possamos pôr em prática esses ensinamentos. E assim nós vamos elevando nossos pensamentos nessa grande corrente de amor da espiritualidade. E vamos procurando sentir Deus, nosso Pai, Criador de todos nós, que é toda a força do universo, e é com Ele que nós queremos permanecer, o nosso Criador, nosso Pai. Pedimos, Pai, nesta tarde, que nos abençoe. Abençoe o nosso esforço de estarmos aqui procurando a nossa melhora. Pedimos que abençoe a todos do planeta Terra que está em sintonia contigo. E é dessa forma que nós vamos dizendo mentalmente: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai-nos constantemente de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde mais uma vez. Eu me chamo Maria Lúcia, sou voluntária da Casa Arcanjo Rafael, do Rafael, e é com muita alegria que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho. É pouco tempo, mas é muito importante. Desse tema que foi escolhido, que nos traz uma grande reflexão. Ele está no livro Segundo o Espiritismo, o Evangelho, capítulo 1, item 5. É muito bom a gente ler todo esse capítulo 1. A última vez que eu estive aqui, a gente falou do capítulo 3 e agora estamos voltando, capítulo 1. Está também no livro dos Espíritos, a questão 76. Então, o tema, ele fala assim: o mundo espírita ou dos espíritos. Olha, é uma boa reflexão. Então, a gente foi no item 5 do Evangelho, que fala assim: o Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças viva e incessante, atuante na natureza, como uma fonte de infinidades de fenômenos até então não compreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essa relação que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo a explicar com facilidade. Então a gente vai refletir, porque a doutrina espírita, ela nos tira o véu e nos torna muito claros os ensinamentos de Jesus.
Quando Jesus esteve no nosso meio, ele falava por parábola, ele começava por frase, mas ele confirmou que ele não veio mudar a lei. E o Espiritismo é muito novo no nosso Brasil, mas também é uma doutrina assim maravilhosa, porque ela nos revela segredos que muitas vezes para nós era um mistério. Jesus estava falando do mundo espiritual e nós, naquela época, provavelmente estávamos presentes, entendia que era do mundo material. Então a gente lutava constantemente pelos bens materiais. E aí veio o Espiritismo, que se tornou muito claro, porque teve prova concreta através de Allan Kardec que as pessoas podem se comunicar com os espíritos que estão do outro lado. Então é de uma forma tão natural que vem através da intuição, da visão, é um contato direto que nós temos com o campo espiritual. Então, o mundo espiritual ficou provado através dos estudos e do conhecimento e da pesquisa de Allan Kardec que esse mundo existe, o mundo espiritual. E é um mundo natural, que muitas vezes a gente ignorava. A gente ficava questionando como seria esse mundo espiritual. Questionávamos muito para onde vamos quando morremos, quando desencarnamos. E ficava aquilo na nossa cabeça, né? Certas religiões falam assim, ainda tem pessoas que falam quando o homem morre, ele fica adormecido, esperando uma nova ressurreição, né? Tem outros que falam que as pessoas morrem e vão direto para o reino de Deus. E nós sabemos que não, porque Jesus falou, na casa do meu Pai há muitas moradas. O que seriam essas moradas? Para nós espíritas são vários mundos, vários planetas, né? Várias colônias que existem no plano espiritual, no universo e até no nosso mundo, no nosso planeta, porque aqui o Espiritismo está falando, quando Allan Kardec fez a pesquisa, que ele falou com os espíritos, através dos médiuns, estavam no nosso meio. Não teve mistério, não veio anjos do céu assim direto, né? Então esses fenômenos é uma coisa tão comum, tão simples no nosso meio, que Jesus falava assim, as minhas lições são tão simples que até as crianças entendem. Quem são essas crianças para Jesus? Nós somos as crianças de Deus. E então se tornou muito difícil naquela época. O mundo espiritual, ele é um mundo invisível. As crianças gostam muito de conversar com os espíritos, né? As nossas crianças mesmo. Ele é invisível aos nossos olhos carnais, mas existem pessoas com os dons especiais que nós chamamos dentro do Espiritismo os médios, videntes, médios de transporte, sonolentos, que vê e passeiam nesse mundo. Isso está dentro da doutrina espírita. Mas, estudando mais profundamente, todos nós somos médios. Todos. E todos nós temos essa permissão de sair do nosso corpo todos os dias e passear nesses lugares. Como assim? Através do sonho, através do som
quando nós sonhamos. Então, tem uns que falam assim, toda noite nós desencarnamos um pouco. E outros falam assim, toda noite nós deixamos o nosso corpo aos cuidados dos nossos anjos, que é o anjo de guarda, e saímos por aí, visitando novas moradas. Onde será que está essas moradas? Longe de nós? Não, está na superfície da terra. Conforme o nosso aprimoramento moral, a gente tem a liberdade e a permissão dos mensageiros para irmos para boas colônias. Agora, se nós estamos descuidados e não cuidamos dessa nossa moral, dessa nossa reforma, dessa nossa mudança, ficamos muito preocupados mais com as coisas aqui da terra do que as coisas celestiais. No sonho, nós vamos para lugares terríveis. Como se chama esses lugares invisíveis? A gente se aprofundou bastante e é uma coisa bem simples. Eu creio que a maioria de nós já lemos o livro Nosso Lar. Ali tem bastante orientação sobre a casa dos espíritos, sobre o nosso lar. A passagem de André Luiz. André Luiz era um moço, médico famoso, lá no Rio de Janeiro. Tinha uma família, tinha recurso financeiro e tinha tudo para ocupar bons lugares. Mas ele se descuidou um pouco da sua evolução moral, do seu espiritual. Então, quando ele desencarnou, ele foi justamente para uma colônia espiritual que nós chamamos umbral. Nós chamamos essa colônia umbral. E ele relata no seu livro a condição que ele se encontrou quando ele esteve lá, que não foi fácil, que não é fácil. E aí a gente, ainda estudando lá para frente, a gente descobre que todos nós que estamos aqui na Terra, de qualquer forma, vamos parar numa colônia dentro do umbral. Umbral não é só um pedacinho, é um espaço imenso. Lá tem moradias, lá tem hospitais, lá tem setores de estudo, de aprimoramento, tudo isso dentro do umbral. Mas ele caiu justamente na profundeza, aonde era o lugar mais difícil do umbral, aonde ele faz a descrição que ele se via como os animais, lamas, e um lugar bem desconfortante. E ele não entendia por que ele caiu naquele lugar, porque ele nunca se preocupou com a sua moral, com a sua reforma, com a sua mudança. Ele nunca se preocupou de procurar estudar profundamente não só a medicina, mas o conhecimento dele mesmo, como o José falou aqui. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber por que nós estamos aqui, porque Deus nos enviou a ficarmos aqui na Terra e passar por algumas provações. Por que uns têm tanto e outros têm pouco? Tudo são questões que a gente tem que ir buscar. Então, chega à conclusão desse livro, que é muito lindo, né? Nas casas espíritas, geralmente tem grupo que nós chamamos grupo André Luiz, que estuda esse livro, né? Eles estudam juntos e tem debate sobre as obras de André Luiz. E aí a gente chega à seguinte conclusão:
desencarnar, a gente passa a vida aqui preocupado com os bens material, com a nossa formação intelectual, ficamos preocupados com nossos filhos, a educação dos nossos filhos, isso faz parte do ser humano. Ficamos morrendo de medo, vamos falar sinceramente, de morrer, porque pensamos que a morte se acaba tudo. Engano. Quando se morre, fica mais vivo do que quando estamos no corpo. Porque quando nós desencarnamos, o espírito, que é essa vida, esse fôlego divino, ele se desprende da matéria e se torna mais vivo, livre da matéria. Livre. Sente dor? Claro, mais dores. Se ele errou, se ele não cuidou do seu espírito, do seu corpo físico, ele vai continuar sentindo dores. Se ele cuidou e ele se preparou para isso, sabendo que o espírito é livre, ele vai se sentir feliz, mesmo que caia nessa colônia que é o umbral, mas lá tem repartições de que a pessoa vai fazer parte. Muito bem, não só o umbral do plano espiritual. Existe também uma colônia que nós chamamos a colônia do suicida. Por que o espírita, quando se começou o movimento espírita no Brasil, eles criaram até uma instituição para cuidar das pessoas que têm mente suicida aqui na Terra. Por que isso? Por que os espíritas se preocuparam com isso? Porque nós sabemos que uma vez suicida vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Então existe a colônia do suicida. Por que suicida? Porque ele transgrediu uma lei divina. Lá na Gênesis tem os 10 mandamentos e parece que é o 4º mandamento que fala assim: não matarás. Não matarás. E a gente se mata todo dia. A gente não mata só o outro, a gente mata a gente mesmo. A gente tira a nossa vida, porque a gente tem uma missão aqui na Terra. Nós temos um compromisso de ficar no corpo e ficar bem. E fazer as coisas bem feitas, com alegria, com prazer, viver a vida naturalmente. Mas nós, por falta de informações, a gente começa a se envolver nos vícios, as bebidas, o fumo, a droga e outros vícios, a gula, pegar o que é alheio, condenar o nosso próximo e desejar até a morte para os nossos irmãos. Quantas vezes nós matamos aquele que nos ofende com a mente? Com a mente, desejando o mal. E não basta isso. Quando realmente você percebe que fez tanto mal aqui, eu vou tirar minha vida, não sou digno de viver aqui na Terra. E aí comete o suicídio. E agora, muito jovem, crianças, estão se mutilando, se tirando a vida, por falta de informação. Porque a lei de Deus é divina, não matarás, não matarás. Esse vale é horroroso, esse é lama de sangue. Por isso que a gente vibra intensamente pelas mentes suicidas. A gente vibra intensamente quando a gente sabe que alguém está naquela sintonia, pensando que vai resolver o problema.
e não resolve. Eu sei que o tempo é curto, mas quero vos falar também da próstata. Outra colônia que está aqui no nosso meio. Terra de sofrimento também. São espíritos que não têm uma religião, não acreditam em Deus, não acreditam na vida após a morte, não têm amor por si próprio. Aí desencarna, fica na próstata. Aonde é essa próstata? Aqui, no nosso meio, na nossa casa, nas casas espíritas, nas religiões, na sociedade, na rua. E como que esses espíritos vivem? Sugando as nossas energias. Porque nós não nos cuidamos. Quando nós falamos assim, Evangelho no lar, estude o Evangelho, pratique a lei do amor, ame seu próximo, perdoe, faça a prece. Por exemplo, eu estou com dificuldade com alguém, faça a prece do perdão. Se aproxime do seu ofensor e faça as pazes, porque o planeta Terra, principalmente aonde há agentes, porque eles não vêm na natureza, eles não estão nos animais, eles não estão nas plantas, eles estão desencarnados, eles são espíritos humanos que não compreendem que está desencarnado e suga as nossas energias, bebe conosco, fuma conosco, numa rodinha de fofoca da maledicência, eles estão ali, aplaudindo e falando, fala mesmo, fala do teu irmão, detona o teu irmão e provoca brigas e confusões, até no trânsito, porque a gente não consegue controlar o nosso emocional, nossa raiva, e uma batidinha eu já quero detonar o outro, que aconteceu aquilo, é raiva, sentimentos. Então ele se aproveita desses sentimentos. E como combater? Oração, estudo. Jesus falava, vigiai e orai. O momento é esse, de vigiar e orar. Cuidar cada um de si, acender a sua luz, se esforçar se tem algum vício, se esforçar para o estudo, se esforçar para fazer seu tratamento completo, porque tem gente que vem na casa, faz um passe, depois não vem mais. Aí quando volta, ele vem mais sofrido. Porque tirou o irmãozinho daquele através da assistência espiritual, ele continuou com a mesma dificuldade, com seus mesmos defeitos, e aí no lugar de ter vem 70, 80 e 100. A gente fala falanges de companheiros desencarnados que está nos deixando triste, deprimido, revoltados. Então a gente orienta dentro da casa espírita, cuide de si, ame-se, confie em Deus e Jesus, se aproxime desses mensageiros, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra. É isso o meu recado. A gente poderia prolongar mais, mas leia essa parte do Evangelho para vocês entenderem. E também lá no livro Segundo o Espiritismo, que é um livro, o livro dos Espíritos, na questão 84, 85, 86, 87, fala desses mundos. Então o mundo espiritual existe.
E existem os bons mundos e aqueles que é para o nosso aprimoramento, né? Ficar no umbral, ficar na crosta, no vale do suicida, sempre é uma bênção de Deus, porque ninguém se perderá. A gente sofre, mas os mensageiros resgataram André Luiz, né? Depois vocês vão ouvir, foi através de uma prece. André Luiz foi resgatado do umbral através de uma prece. Olha o poder da oração. Então, que Jesus possa nos abençoar nessa tarde. Pedimos neste momento, Pai amado, na corrente de Maria de Nazaré, força para que nós possamos vencer as nossas má tendências. Força para que nós possamos ficar na sintonia de Jesus, de Maria e de Deus, nosso Pai. E assim vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito obrigada. Fica na paz.